Tem um momento na vida de uma empresa em crescimento que sempre me chama a atenção. As pessoas são boas, os líderes são fortes, as decisões têm sentido individualmente. Mas quando você olha para o conjunto, o negócio começa a andar em muitas direções ao mesmo tempo. E normalmente surge uma sensação difícil de explicar. Estamos nos movendo muito, mas avançando pouco. E na maior parte dos casos, isso não é falta de autonomia. É autonomia sem critério comum de decisão. Eu sou Jéssica Milhomem, estrategista em Data e AI para scale-ups e empresas em crescimento. O meu trabalho é recuperar o eixo de decisão, quando crescer deixou de ser simples e as tomadas de decisões começaram a ter uma consequência real. No início da empresa, muita coisa se resolve com alinhamento implícito. Pouca gente, poucas camadas e muito conhecimento, muito contexto compartilhado. Com a escala, isso some. Entram mais líderes, mais times e mais autonomia. O que quase ninguém percebe é que a autonomia cresce mais rápido do que a lógica comum de decisão. E isso cria um tipo específico de problema. E eu já vi esse filme muitas vezes. Um líder defendendo a iniciativa porque melhora a eficiência, outro porque reduz risco, outro porque protege a operação. Todos com bons argumentos e todos tecnicamente corretos. O problema não está em nenhuma dessas decisões isoladamente. O problema está que cada um deles nasceu com base em um critério diferente. E quando isso acontece, temos uma consequência na empresa. A política começa a ficar mais forte, maior e mais imponente do que os próprios resultados. Eu já vivi um contexto em que eu precisava fazer uma análise de um caso pequeno, mas que tinha potencial de virar uma regra sistêmica que iria impactar cobrança e inadimplência. Tecnicamente, era simples começar pequeno. Organizacionalmente, virou complexo. Quando eu levei para a liderança da área responsável, não encontrei oposição técnica. Eu encontrei proteção de escopo. Depois eu levei para a diretoria e o discurso mudou de escopo para processo. E depois virou criação de política interna. Em nenhum momento alguém estava dizendo isso não é importante. Mas também ninguém estava dizendo isso é importante o suficiente para eu assumir. Cada nível estava coerente dentro do seu próprio território. Mas eu era a única naquela mesa que estava tentando integrar aquele racional numa perspectiva corporativa, porque realmente era necessário para o negócio. No fim, eu precisei tomar uma decisão difícil. Parar de convencer todo mundo e assumir o problema com a responsabilidade de risco estrutural. Não porque eu tinha poder formal sobre tudo, mas porque alguém precisava segurar esse fio. E eu segurei. Esse é um tipo de problema que acontece de forma comum quando existe autonomia, mas não existe um racional, um critério comum para tomada de decisão. A empresa continua funcionando, mas toma as decisões por frente organizacional e não por efeito no sistema. Eu tenho um viés muito claro no meu trabalho. A autonomia não está relacionada à liberdade de ação, à liberdade por agir, mas sim por coerência de critério. Sem critério compartilhado, a autonomia não vira maturidade, vira improviso sofisticado. O efeito disso não aparece como crise. A empresa continua funcionando, tudo rodando, mas começam a surgir alguns sintomas. As discussões ficam mais longas, são necessários mais alinhamentos, mais revisões, mais retrabalho. E aos poucos, a liderança começa a se cansar. E nem é porque está decidindo pouco. É porque está decidindo muito, mas sente que não está escolhendo de verdade. E isso é pesado. Quando a autonomia está bem calibrada, ela multiplica o impacto. Quando ela está mal calibrada, ela dilui a potência. E a diferença entre um cenário e o outro não é controle. É o fato de existir ou não
esse eixo para a tomada de decisão. É um conjunto pequeno de premissas que orienta o que é impacto, o que são premissas, o que é aceitável de se abrir mão. E sem isso a empresa cresce, mas cresce desalinhada. É exatamente nesse tipo de contexto que o meu trabalho acontece. Não para desenhar o organograma ou redefinir autonomia operacional, mas sim para redefinir o critério. Eu cocrio junto com as lideranças o que precisa existir antes da autonomia. Porque quando o critério fica claro, muita coisa se resolve sem empurrão. E quando não fica, nenhuma estrutura salva. E na sua empresa hoje, a autonomia está ampliando o impacto ou espalhando energia? Se essa pergunta te atravessou em algum nível, há mais contexto sobre o meu trabalho no link no canal.